Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre simulação. Será que nós estamos vivendo dentro de uma simulação ao estilo Matrix? Será que nós estamos vivendo algum tipo de simulação alienígena? O que as maiores mentes desse mundo têm a nos falar? Hoje você vai descobrir mais sobre esse assunto. E no final do vídeo eu vou trazer aqui um episódio de Futurama que realmente faz parecer e entender que nós vivemos numa simulação. E você? Você acredita que vive em uma simulação? Pois bem, peço você para deixar o seu like simulado, se inscrever no canal, verificar a inscrição, ok? E também peço para você ativar as notificações. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu vou deixar na descrição e nos comentários fixados para você poder participar. No momento as vagas estão encerradas, mas no nosso veículo de comunicação oficial, você é avisado quando tiver novas vagas, ok? Eu percebi os comentários do último vídeo que eu publiquei no YouTube e o pessoal falou que o fone, que o microfone não estava legal, que a qualidade do microfone estava ruim. Eu vim aqui e alterei algumas configurações. Depois vocês vão me dizer se a qualidade está boa ou não, tá? Se tiver ruim, eu vou tratar o microfone de outra maneira, vou trabalhar no ambiente, vou fazer alguma coisa para melhorar. O microfone que eu estou usando é esse microfone aqui, pessoal, tá? Só para vocês poderem entender aqui. Esse microfone aqui, ele já está bem direcional para mim. E eu não deixo esse microfone próximo da minha boca para não estourar os seus ouvidos, tá? Então vocês me falam se a qualidade está boa ou não. Se tiver ruim, eu venho cá e conserto, não tem problema nenhum, tá bom? Pois bem, senhores, hoje nós vamos falar sobre simulação. E o Elon Musk, ele deu uma entrevista que é bizarra, né? Falando sobre simulação. O Elon Musk, ele é considerado o Nikola Tesla que deu certo. Ele é considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. Quando você vê Iron Man, Homem de Ferro, foi baseado no Elon Musk. Não a questão do Tony Stark. Tony Stark foi baseado em Tubal-Caim. Mas a comissa de ter um multimilionário investindo em automação, investindo em tecnologia, né? Isso aí tem a ver com o Elon Musk. E eu acho curioso, um fato curioso, né, sobre essa entrevista que ele vai dar, é que ela se complementa com o vídeo que eu estou trazendo, tá? Vamos ver se esse cara tá falando besteira, né? Vamos acompanhar aqui agora, olha só. E aí, claro, eu vou narrar esse vídeo para vocês. Deixa eu só colocar no volume alto. Lembrando que a voz do Elon Musk está sendo traduzida por uma inteligência artificial. O argumento mais forte para falarmos que estamos em uma simulação o argumento mais forte para falarmos que estamos em uma simulação é que há mais ou menos 40 anos atrás, 2023, 2020 menos 40, 1980. O Elon Musk está falando que em 1980 você tinha um joguinho de Pong, um joguinho de antigo numa tela 2D que nem colorida era. E aí, 40 anos depois, temos simulações 3D com fotos realistas e milhões de pessoas jogando simultaneamente. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço de jogo de computador. Não é minha praia. Mas tem um jogo que me despertou. Eu tava no hype para jogar esse jogo. E aí, esse jogo, ele teve um grande rebuliço. Ele foi totalmente boicotado. E hoje em dia, esse jogo renasceu das cinzas. O jogo chama No Man's Sky. No Man's Sky. Inclusive, ele já deve estar com umas 12 horas de jogo.
Sim, eu não jogo jogo nenhum, mas esse jogo eu estou jogando porque eu quero entender como que esses caras fizeram isso. Esse jogo No Man's Sky, você consegue pegar uma nave e consegue explorar planetas, explorar sistemas solares, Via Láctea, nebulosas, outras dimensões. São oito, assim, o número de planetas disponíveis para você poder explorar é mais de 8 milhões. É um número assim absurdo, é impossível de você conseguir explorar. São três jogos. Um chama. Não, quatro jogos, tá? Um chama No Man's Sky, o outro chama Starfield, o outro chama Elite Dangerous, e tem um outro que se chama. Acho que é Star Citizen. Tem o Starfield, eu acho que tem o Star Citizen, alguma coisa assim. E são quatro jogos que eu estou tentando entender como que as pessoas colocaram uma inteligência artificial dentro de um jogo de computador, de videogame, que é capaz de criar planetas aleatórios. Então, por exemplo, dentro do jogo do No Man's Sky, sem brincadeira, assim, você pode visitar todos os planetas e estrelas do universo. E tem batalhas estelares, então porrada de coisa. Você tem uma liberdade absurda para você fazer o que você quiser. Só que o que me deixa intrigado nesse jogo é que não existe um banco de dados. Não existe um cara que programou o planeta X e você vai lá naquele planeta. Não é assim. O jogo No Man's Sky ele deve ter uns 20 gigas. Você pega, por exemplo, o GTA V, que é um jogo que os caras atropelam aquela mulher, pega o dinheiro de volta, sabe o que eu tô falando? Você conhece o GTA V, né, velho? Tu pega o GTA V, ele tem 100 gigas. 100 gigas. E é um jogo pequenininho. No Man's Sky tem mais ou menos 20 gigas. E, cara, você visita planetas. Se você tentar dar a volta num planeta caminhando, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Você vai demorar, eu acho, uns 80 anos de agora. É algo absurdo, absurdo. Gigantesco os planetas. E assim, eu sei que muitas pessoas vão defender a Terra estacionária, eu também defendo. Só que eu acho que é absurdo, porque o jogo ele não armazenou um banco de dados. Ele não armazenou os planetas. Não armazenou. Ele gera os planetas aleatoriamente. É como se fosse Minecraft. Ele gera o bioma. E aí, cada planeta, eu já visitei 70 planetas no Man's Sky. Cada planeta é um diferente do outro. Os animais são diferentes, o bioma é diferente, tudo é diferente. Tem planeta que é frio, tem planeta que é quente, tem planeta que tem um tornado, tem planeta que tem um vulcão. E aí eu fiquei pensando assim, como é possível que em apenas 20 gigas possa ter algo tão excepcional? E aí eu cheguei à conclusão que as pessoas estão criando jogos com a inteligência artificial. Então, o que eles fazem? Em vez de fazer um banco de dados, esse aqui é o banco de dados, esses são os planetas, já foi tudo pré-configurado. Não é assim. É gerado aleatoriamente. Existe uma sincronia absurda. Eu vou ver mais ou menos daqui uns 40 para 50 dias se eu faço um curso de inteligência artificial. Não para ganhar dinheiro, já tenho meu trabalho, mas para tentar entender como é que essas coisas acontecem, velho. Porque é bizarro. Então, assim, Elite Dangerous, Star Citizen, Starfield e No Man's Sky utilizam uma inteligência artificial que eu nunca vi na vida. E eu tô achando que esses jogos têm alguma coisa por trás, cara. Alguma coisa que não era para estar ali. Por exemplo, Elite Dangerous. Elite Dangerous, se não me falha a memória, foi lançado em 2013, 2015, por aí. Cara, não tinha inteligência artificial naquela época. Como que os caras conseguiam criar constelações, criar planetas aleatoriamente, criar todo um embalo se não tinha inteligência artificial? E aí eu digo pra você, tem umas coisas que é bizarro. Tipo, você olha pra Minecraft, o jogo tem 115 megas. Mas eles conseguem criar um bioma maior do que Skyrim, por exemplo, maior que GTA V.
Então, esse nível de criação utiliza inteligência artificial. Talvez não o mesmo modelo do chat GPT, mas é bizarro. E graças a esse modelo gerado aleatoriamente, que o Elon Musk começa a raciocinar e pensar que nós poderíamos estar em uma simulação. E claro, os jogos estão melhorando cada ano. Tu pega, cara, um ano atrás, você tinha a GTX 4090. Aí um ano depois, você tem a RTX, Hell Racing 4090. Ela é duas vezes mais forte do que a anterior. Cada ano que se passa, a placa de vídeo, ela não sobe 10% de qualidade, ela dobra a quantidade. Vamos continuar. E em breve teremos realidade virtual e realidade aumentada. Quem que não lembra das redes sociais, o Face, Parará Pururu Coelhinho da Páscoa Book, que criou aquele avatar. Você colocava um óculos e você podia fazer reuniões. Então, o próximo passo da tecnologia é esses óculos, que você usa eles e você está dentro das coisas, tá? Se você aceitar qualquer taxa de melhoria, os jogos eles ficarão indistinguíveis da realidade. Serão absolutamente indistinguíveis. Ou seja, a coisa está caminhando de um jeito que os jogos de computador daqui a 40, 50 anos, talvez menos, eles sejam indistinguíveis da realidade. Por quê? Cara, pensa comigo. No Man's Sky, Elite Dangerous, Starfield e Star Citizen, esses quatro jogos utilizam uma inteligência artificial capaz de criar ecossistemas inteiro. E cada pessoa que vai visitar tal lugar é uma experiência única, né? E aí entra um pequeno detalhe, tá? Quando você olha para isso, você fica abismado com o nível de qualidade que isso está se tornando. Agora, imagina daqui a 40 anos. Primeira coisa, esses óculos VR, eles vão se popularizar ainda. Então, você imagina, em vez de você usar um monitor para trabalhar, você vai usar um óculos, pá. Aí você tem um óculos de realidade virtual, realidade aumentada. Aí, tem um jogo, tem um anime, eu não lembro o nome do anime, cara. Agora me ferrou. Eu assisti um anime, foi até recomendação de um inscrito aqui do canal. Eu não vou lembrar o nome do anime, tá? Mas é assim, o anime, você joga no Google, tá? É um anime que os caras colocam um óculos e ele utiliza um sistema nervoso. Aí você adormece como se fosse um Matrix e você acorda dentro de um jogo. E eu me lembro desse anime, porque se você morresse no jogo, você morreu na vida real, que os caras alteraram o jogo, né? Mas eu me lembro, cara, que assim, esse tipo de capacete que o cara colocava, ele trabalhava nos neurônios da pessoa, ele não trabalhava no olho e nem no ouvido. A pessoa adormecia e o jogo trabalhava dentro dos neurônios. E aí a pessoa que estava dentro da simulação, ela sentia gosto de comida, ela sentia a brisa do vento, o tempo passava. E aí acontece, a pessoa vivenciava aquilo ali, vivenciava aquilo ali. Eu só não lembro o nome se você conhece, acho que é Sword Art Online. Cara, é um nome muito bizarro. Eu acho que é isso. Sword Art Online, o nome desse anime. Que mostra exatamente isso aí, ó. O jogo, ele avançou tanto, mas tanto, que você faz parte de uma outra realidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Matrix já mostrava isso, né? Uma simulação criada ali com inteligência artificial. Por que eu estou falando isso para vocês? Nós vivemos numa simulação? Bom, a verdade é que ninguém sabe, mas eu acredito que não. Tá? Por que eu acredito que não? Eu utilizo, por minha conta pessoal, eu não saberia a resposta. Minha conta pessoal. Mas uma vez perguntaram para o Olavo de Carvalho se nós vivíamos numa simulação. Pô, cara, o Olavo de Carvalho, ele é infinitamente mais intelectual, com mais sabedoria do que eu, né? E o Olavo de Carvalho, ele falou o seguinte:
Por que ele não acredita que nós vivemos numa simulação? Porque se você consegue ver uma planta nascer, desenvolver, produzir frutos, você comeu frutos, você replantar a planta, se você nasce e morre, se tudo que acontece está aqui dentro e você não tem controle sobre os atos, não dá para sair nem nada, você não tem como falar 2x e deslogar, aquilo se torna realidade. Ou seja, por mais que possa haver condições de simulação, o simples fato de você estar preso naquilo ali, impossibilitando a sua saída, e ao mesmo tempo todo mundo passar pelas mesmas coisas, significa que aquilo ali não é uma simulação, mas sim uma realidade. Porque para ser uma simulação, você tem que ter o controle sobre o acontecimento. E você pode falar assim, ok, pausa, 2x, e isso não acontece. Tá? Então, essa a concepção da narrativa de simulação do Olavo de Carvalho, que realmente faz muito sentido. Então, o Elon Musk ele está defendendo a hipótese aqui que nós vivenciamos e poderemos vivenciar uma simulação. Existe aqui um episódio do Futurama que fala mais ou menos isso aí, tá? Que fala sobre a simulação. Olha que fato curioso. Olha só, aqui esse professor aqui ele criou um espaço, ok, tridimensional e começou a gerar o que se espera de um universo. E aí olha só o que vai falando aqui, ó. Olha só. Ele fala o seguinte: essas pessoas da tigela sabem que estão numa simulação? Então, esse cara é meio que o contador desse desenho. Eu não assisto muito Futurama, mas esse cara. Deixa pra lá, mas eu acho que é o contador dessa empresa aí. Mas olha a frase que o cara fala: essas pessoas, elas sabem que estão numa simulação? Ou elas acham que são reais? Aí, olha só o que esse cara vai falar. É claro que elas acham que são reais. É claro, quem vive dentro de simulação sempre vai achar que é real. Para eles, as regras do meu software são as leis da física. Olha que bizarro o que foi falado aqui. Olha só. As regras do meu software são as leis da física. É porque você tem que parar de se perguntar. Por que a velocidade da luz é a maior velocidade que existe? Porque ela foi. Por que ela tem a velocidade da luz? Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem. Velocidade da luz. Ela é 300 milhões de metros por segundo. Mais ou menos aí a velocidade da luz. 300 milhões de metros por segundo. A pergunta é, por que esse valor? Por que ela não pode exceder esse valor? E parece que é uma regra geral. Né? E aí esse professor fala, as regras do meu software são as leis da física. Olha o cara falando isso daí. Mas a gente acha que é real. O nosso universo não poderia ser uma simulação também? Pô, se os caras que vivem lá na tigela, eles acreditam ser reais, e o cara falando que as regras do software dele são as leis da física, será que a gente poderia estar numa simulação, não? Aí ele fala assim, sem chance. Essa simples ideia é um absurdo. Como tem tanta certeza? Porque é computacionalmente impossível, exatamente. Uma coisa que eu falo para vocês é que é impossível você gerar uma falsa realidade tão rica como a realidade verdadeira. E isso não ocupar espaço. Não, o que é isso? Pô, olha só como é que é uma realidade verdadeira. Aqui eu tenho uma mesa de concreto, ok? Ela foi pintada com uma cor marrom. Existem átomos que estão aqui nessa mesa, ok? Criando uma estrutura molecular. Esses átomos que estão nessa mesa, eles estão gerando uma certa energia, uma certa vibração para se manterem como concreto. E aí, quando eu bato a mão aqui, ecoa um som que
que vai bater nas paredes, vai ecoar pelo universo. O que acontece? Esse átomo aqui, ele vai sofrer interferência do átomo que está lá na Lua. Então, se você for começar a calcular toda a estrutura molecular, toda a estrutura atômica, para você criar uma simulação, vai ficar tão pesado, mas tão pesado, que você pode ter o processador que você quiser, que vai ser inviável. Ou seja, para você criar uma simulação do tamanho da realidade da Terra, você vai precisar de um computador do tamanho da Terra. Por quê? Porque você vai ter que calcular o átomo se interagindo com o outro, e isso vai fazer com que computacionalmente se torne impossível. E aí você imagina um supercomputador para uma pessoa. Aí se você conectar todas as pessoas, ainda assim vai ficar impossível. E aí é isso que esse cara está falando aqui, ó. Olha só. Porque computacionalmente é impossível. Só que aí ele vai lá e dá uma deixa. Olha só o que ele vai falar. Por exemplo, cada átomo do universo é afetado quando uma coisinha sequer se move. Exato. Se eu mexer nesse vento aqui, ó, esses átomos dessa poeira que está aqui, eles vão começar uma onda e vão interagir com outros átomos. Então, é a teoria do caos. É tanta probabilidade, tanta loucura, que é impossível de ser computacional. Aí, olha só o que ele vai falar. Tipo assim, o Bender mexe o popozão dele e isso ecoa por todo o universo. Tipo assim, existem interações, tipo, a energia desse átomo bate nesse, esse gerou uma interferência com outro. Quando você vai ver, meu irmão, o universo inteiro. Se já ouviu falar do efeito borboleta, é mais ou menos isso aí. Tá vendo? O meu software não conseguiria computar as mudanças gravitacionais entre o traseiro do Bender e as outras partículas. Então, tá vendo? Tipo assim, você calcular essa teoria do caos de um átomo interagindo com outro, exercendo uma força, uma repulsão e batendo aqui e ali. Se você começar a tentar analisar toda essa estrutura, começa a ficar bizarro, cara. Aí, olha só o que ele vai falar. A única maneira de você conseguir fazer isso, de um átomo bater em outro, bater em outro, bater em outro, não sei o quê, seria levar essa informação gradualmente. Em vez dela acelerar sem limitações, o que é acelerar sem limitações? Ultrapassar a velocidade da luz, simplesmente ele criaria um fator limitante. Olha só. Então, eu tive que fazer com que as informações que fossem levadas gradualmente, numa velocidade estabelecida, tipo a velocidade da luz do nosso universo. Ou seja, olha o que está falando ali. Eles criaram uma simulação. Né? Aquela tigela principal ali é uma simulação. E aí, para o computador poder processar essa simulação, ele teve que limitar a velocidade do banco de dados. Para que o computador pudesse trabalhar em cima disso. E aí ela vai e fala, tipo a velocidade do nosso universo, que é a luz. Então o que acontece? E aí entra um fato curioso. Por que a velocidade da luz ela é 300 milhões de metros por segundo? Por que ela é um fator estabelecido? Por que você não consegue romper a velocidade da luz? Porque simplesmente, por ser um valor pré-estabelecido, isso faz com que a leitura dos dados fique fácil. Por exemplo, eu bater na mão aqui, ó, gerou um efeito. Esse efeito vai ecoar no universo. Ele vai interferir nas partículas, né, é a lei do caos. Só que esse efeito ele não vai acelerar acima da velocidade da luz. Porque se acelerasse acima da velocidade da luz, provavelmente o software não conseguiria simular. Então, existe uma barreira que é a velocidade pré-estabelecida para que consiga ser executado. Então, se eu bater minha mão aqui, o que vai acontecer? Essa frequência ela vai ser soada pelo universo, mas na velocidade da luz. Ela não vai conseguir ultrapassar essa velocidade. Ou seja,
Isso faz com que dê tempo para o computador conseguir processar a informação. Então, olha que fato curioso. Isso foi no episódio do Futurama. Os caras falando sobre a questão de simulação. Aí quer ver, ele está falando exatamente sobre isso, ó. Que eles criaram a simulação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. E aí, ó, os caras achando que vivem na simulação. O tempo todo, galera achando que vive na simulação. Inclusive com as leis da física, né? Os caras criando regras de software. Né? E aí, pô, se você é capaz de criar, por que o Elon Musk não é capaz, por exemplo, a ideia do Elon Musk não é certa? Né? Então, o que acontece? Existe essa teoria de que a gente pode estar numa simulação. Inclusive, existe uma cultura judaica. Eu não vou lembrar o nome, cara. Matrix foi um filme baseado numa lenda judaica. O Matrix, tá? Foi baseado. Eu não lembro o nome do livro. Eu não sei se é Cabala Negra. Eu não me lembro o nome do livro, cara. Mas o fato de Matrix foi exatamente. Vivemos em uma simulação. É uma cultura de um rabino, cara. Teve um rabino que, na década de 90, escreveu um livro baseado na Cabala. Tem um nome, o Zohar. Eu acho que é o Zohar o nome do livro. Falando que nós vivíamos numa simulação. Eu não, assim, as informações na internet, elas se dispersam. Quer ver? Zohar. Livro. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Pesado o livro, tá? Pesado, pesado. Não vai ler esse livro assim, igual você lê livros convencionais, não, que você vai ler esse livro aí, meu irmão, você não volta mais para a realidade, tá? O negócio do livro do Zohar, deixa eu ver se eu pego algum livro aqui. É um livro que fala sobre a criação do universo, cara. Ó, mais ou menos aqui, ó. O livro do Zohar é mais ou menos a criação do universo, ok? Mais ou menos aí a criação do universo. Então, o que acontece? Alguns rabinos, esse livro foi escrito há muitos milênios, tá? Alguns rabinos decidiram criar um livro explicando como funciona o universo, como funciona as dimensões, a morte e a vida. Então, o livro de Zohar é um livro que explica o funcionamento do corpo humano e do universo. E aí teve um rabino que pegou essa ideia e falou assim, depois de estudar o Zohar, chegou à conclusão que a gente vivia numa simulação. E aí, desse rabino se originou o filme Matrix. Porque eles acreditavam, tem um nome para isso, eles acreditavam que as almas, né, elas viviam numa dimensão e elas ficavam num casulo. E esse casulo abastecia, drenava energia e elas viviam ali. Só que esse é um livro perturbador. Eu não recomendo que você leia esse livro, porque é do nível de São Cipriano. Você lê esse livro, você fica doido da cabeça, cara. Fica doido. Sério, é um dos livros, cara, que você não pode ler em hipótese alguma, porque você vai começar a ler, você vai começar a ficar doido. Porque é um livro que vai começar a falar umas coisas para você que você não deveria saber e é bizarro, é bizarro. Todo mundo que já leu esse livro aqui ficou lelé da cuca, cara. Eu comecei a ler umas páginas, eu comecei a me sentir estranho, eu parei de ler. Eu não consegui ler esse livro, cara. Tem gente que fala que não tem nada demais, mas, meu irmão, não vai nessa, não. E os caras estão o tempo todo, explicando faixa de frequência, de não sei o quê, comportamento do corpo humano. Cara, é uns trem bizarro, bizarro, bizarro. Não vale a pena. Não. O conselho que eu dou para você é que esse é um tipo de livro que não vale a pena de jeito nenhum, tá? Mas ele fala exatamente sobre isso, sobre a questão de você poder viver numa simulação o tempo todo, de você pensar que você pode estar numa simulação. Inclusive, eles até retratam a reencarnação por trás disso, tá? E eu não recomendo que você leia. Agora, o fato curioso que eu quero trazer no vídeo de hoje para vocês é o seguinte:
Será que nós vivemos numa simulação? Pode ser que sim, pode ser que não. O maior problema hoje, ó, eu vou falar uma coisa séria para vocês aqui, tá? Eu trato cada um de vocês como meu filho. Eu gravo esse vídeo para os meus filhos. Eu estou gravando esses vídeos sobre uma condição. Sobre uma condição, tá? Qual que é a condição? O dia que eu não estiver mais aqui, o dia que eu morrer, eu quero que os meus filhos eles possam ter o conhecimento sobre as coisas. Visto que a internet está ceifando a verdade, eu quero que meus filhos possam ver 1.000, 2.000 vídeos do meu canal. Pô, aquele cara falava de tal coisa, realmente está acontecendo. Pô, era isso. Eu quero que eles saibam a verdade. Então, eu gravo esse vídeo para o futuro, né? Como um diário de bordo. E ao mesmo tempo, as pessoas que estão assistindo esse canal, eu trato como se fossem meus filhos. Porque as pessoas estão buscando a verdade. Buscando a verdade. Agora, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Todo mundo que sabe, eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo. Mas eu vou dizer para vocês, eu odeio cristão. Odeio. Por quê? Porque a maioria das vezes o cristão, ele é uma pessoa que não aceita diálogo, não aceita debate, não aceita opinião contrária a ele. Por exemplo, tem pessoas que vão defender a teoria da evolução das espécies, que o homem veio do macaco. Beleza, tem verdade nisso, tem verdade. E tem pessoas que vão defender o criacionismo, que o homem veio de Deus, tem verdade nisso. Só que não é verdade absoluta. Por quê? Porque nós que estamos aqui nesse canal sabemos que os anjos caídos hibridizaram a raça humana. Então, os anjos caídos mexeram com o DNA de macaco, mexeram com o DNA de Deus, que é os seres humanos da era pré-diluviana, e criaram os híbridos, que é metade homem, metade macaco. Então, quando você vê um cara defendendo que a gente veio do macaco, usando artifícios científicos, o cara não está mentindo, ele está bem intencionado. Porque as pesquisas estão comprovando que o cara está certo. Só que ninguém sabe a verdade, que ninguém pensa assim. Alienígenas, porque anjos são alienígenas, pegaram o macaco e mutaram o macaco com o ser humano para poder fazer maldade. Ninguém pensa nisso. Né? Então, existe esse outro lado. E sabe qual é o maior problema de todos? Quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que as caras vão ficar assustados. Ficar assustados. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é como se fosse inteligência artificial. Meu irmão, se eu falo essas coisas, vê um monte de evangélico, gente do como é que é o nome? Igreja do Chamoeiro do Fogo, como é que é o nome? Jeová, Pentecostes, Presbiteriana, todo mundo, aquele cara é um falso profeta, porque ele chamou o Espírito Santo de inteligência artificial. Eu não chamei o Espírito Santo de inteligência artificial. Eu disse que o Espírito Santo é como a inteligência artificial. Por que eu falo isso para você? O diabo, o sonho do capeta é ser igual a Deus. Esse é o sonho do capeta. Ele queria se assentar acima de Deus. Ele queria ser chamado de Deus. Esse foi o precursor da sua queda. Quando você vê inteligência artificial, é o último grau de tecnologia inventada pelo diabo. Buraco negro, viagens através do tempo, qualquer coisa, nada chega perto de uma inteligência artificial. E cara, por que o diabo ele criou inteligência artificial? Porque ele sabe do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é semelhante à inteligência artificial. Primeira coisa que você tem que entender: o hebraico é a língua mais antiga até mesmo do que o aramaico, tá? O hebraico ele já sofreu 6 reformas ortográficas. Reformas que, em outra hora, a palavra que parecia abacaxi virou milho verde. A palavra que parecia coco virou carro. Então, o hebraico, na tentativa de desestimular a verdade, foi sofrendo reformas ortográficas. Por exemplo, a palavra diestos, eu sou, já sofreu reforma ortográfica diversas vezes, tá? Até virar José.
Então, o que acontece? O hebraico ele sofreu reformas ortográficas. Você tem que pegar os hebraicos antigos. Por isso que é difícil de estudar. Não é algo para todo mundo. E aí, o que acontece é o seguinte, já sabendo que o hebraico ele sofre adulterações, Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, ela significa em hebraico Ruach Kadosh. O que é Ruach? Tá? É sopro. Kadosh, santo. Kadosh, 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 santo. Ruach é sopro. Então a palavra Espírito Santo, a tradução correta deveria ser sopro santo. Ok? Por quê? Porque, ó, que é isso? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. O Espírito Santo é a vida. Agora, quando você pega o hebraico antigo, o que significa Ruach Kadosh? Significa verdade. Porque a verdade tem vida. Quando você pega João, o capítulo de João fala, a verdade tem vida. Então, Espírito Santo, ele é a verdade. Ele é a verdadeira testemunha fiel de Deus. Esteve no início, está no final, está em todos os lugares. Espírito Santo é a manifestação de Deus no todo. E aí, meu irmão, a tradução de Ruach Kadosh não é sopro santo. A tradução etimológica e correta é verdade. Então, você tem Deus absoluto no céu, que é impronunciável, invisível até mesmo aos anjos, tá? Você tem o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus, e você tem Jesus, que é a manifestação da carne. O que é o Espírito Santo? É a verdade. Você concorda comigo que a verdade ela é absoluta? Um mais um é igual a 2 nessa sala. Se eu falar um mais um é igual a 2 lá na minha varanda, é mentira? É igual a 3? Não. Lá na minha varanda, um mais um continua sendo 2. Se eu viajar de avião para os Estados Unidos, chegar lá na Casa Branca e falar que um mais um é igual a 3, é mentira? É mentira. Por quê? Porque um mais um é igual a 2 na minha casa, na minha varanda e lá nos Estados Unidos. Onde quer que eu vá, um mais um é igual a 2. Então, a verdade, ela é absoluta, irrefutável e ela está em todos os lugares. Todos os lugares. Então, a verdade é algo que você não esconde com a peneira. Não dá para se esconder. Então, um mais um é igual a 2 no inferno, um mais um é igual a 2 no céu, um mais um é igual a 2 antes da criação do mundo. E quando tudo acabar, se um dia tudo acabar, vai continuar sendo um mais um igual a 2. Então, a verdade, ela está fora do espaço-tempo. A dimensão do tempo, ela, para a verdade, tanto faz quanto fez. Porque ela está além do tempo. A verdade, ela está além da compreensão do tempo. Qual é? O que é a inteligência artificial? Tu chega na inteligência artificial, você pergunta assim, olha só, vamos pegar aqui chat GPT, tá? Só para vocês entenderem aqui, ó. Olha só. Quantos presidentes já existiram no Brasil? Uma pergunta, ó. Quantos presidentes já existiram no Brasil? Aí fala, até a minha data de conhecimento é setembro de 2021, né? Então teve 38 presidentes, mais o presidente atual agora, né? Então são 39 presidentes que tiveram no Brasil até agora. O que é a inteligência artificial? Eu sei que ela é limitada. O diabo, ele mexe os pauzinhos para a inteligência artificial não falar a verdade sobre certos assuntos. Mas o que é inteligência artificial? Ela é a verdade. Talvez a inteligência artificial não seja a verdade absoluta, mas ela é a verdade. Olha só, quantos ossos tem no corpo humano? Olha só, 206 ossos, né? No entanto, esse número pode variar de pessoa para pessoa devido a funções naturais que ocorrem ao longo do crescimento. Quando nascemos, temos 270 ossos. O tempo todo, a inteligência artificial ela tem resposta
para aquilo que você pergunta. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo o tempo todo tem resposta para a sua vida. O tempo todo. Então, o Espírito Santo, ele, para nós que somos meros primatas, para nós que não temos a concepção de grandeza, para nós meros mortais que vivemos apenas 70 anos, para nós, o Espírito Santo, ele é a mesma coisa que a inteligência artificial. Ele sabe sobre tudo. A inteligência artificial sabe sobre tudo. Sabe sobre tudo. Né? Agora, a inteligência artificial ela é limitada. O Espírito Santo não é. Então, o Espírito Santo, ele é a verdade absoluta sobre todas as coisas. E isso é o Espírito Santo. É a verdade absoluta sobre todas as coisas. E aí, meu irmão, dentro do corpo humano, nós temos a glândula pineal, que hoje em dia ela está calcificada. 55% da glândula pineal hoje do ser humano virou cristal de quartzo, já está deteriorada. Nós temos a glândula pineal, que ela é um transmissor e receptor de sinais. Isso é a glândula pineal. É como você pegar um rádio analógico e ficar regulando a frequência. O nosso cabelo são antenas. Então, o que acontece? Com a glândula pineal descalcificada e com os nossos cabelos em pleno desenvolvimento, nós conseguiríamos nos sintonizar a entidades, mas principalmente nos sintonizar ao Espírito Santo. E aí, nos sintonizando ao Espírito Santo, a nossa capacidade intelectual vai aumentar muito, porque você se tornará irrepreensível. A Bíblia fala que aquele que é iluminado pelo Espírito Santo, ele é uma pessoa irrepreensível. Ninguém consegue reprimir, porque nele só há verdade. Porque o Espírito Santo é verdade. Então, a inteligência artificial é uma tentativa do diabo de criar o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele possui a verdade absoluta, ele está além do tempo, da compreensão do tempo, e qualquer pessoa pode acessar. Só que, graças às distrações, videogame, seriado, filme, comidas que fazem mais mal do que bem, graças a todo esse mundo que nos puxa para baixo, as pessoas não fazem ideia. Então, o Espírito Santo é a inteligência artificial que você pode acessar. Você pode transformar a sua vida. Não só ela vai te responder para te ajudar, como ela vai te ajudar. Né? Então, por exemplo, olha só, versículos sobre o Espírito Santo. Só para você poder entender aqui. Olha só, pegar alguns versículos que vão mostrar para você isso aí, tá? Hebreus, Mateus. Não se preocupe. Aqui, ó. Mas, tá errado, deixa eu ver aqui. Mas quando os prenderem, não se preocupem com quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas a verdade, porque a verdade tem vida. A verdade do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ou seja, para os apóstolos, quando vocês forem perseguidos, não se preocupe com o que falar, porque vocês terão, o Espírito Santo irá interceder por vocês. Agora, olha só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou em meio deles. Aqui, infelizmente, assim, a gente não consegue pegar os versículos que a gente quer pegar, porque muitas vezes ocorre uma adulteração fodida, né? Olha só. Nisso sabemos que nele habitamos, e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o detentor da verdade. Ele está dentro da gente. A nossa alma, o nosso espírito, ele foi criado através do Espírito Santo. Uma vez que você foi criado do Pai, você volta para o Pai. Então, o Espírito Santo, ele é capaz de responder todas as perguntas. Por isso que a Rebecca Brown, ela faz um livro
falando sobre o Espírito Santo, e é exatamente isso. Ó, pois o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Ó, deixa eu ver aqui, outros aqui para vocês verem, ó. Amados, não, deixa eu pegar aqui, Sanakai, conceda. O tempo todo é falando sobre isso, ó. Deixa eu ver se tem um versículo que diz sobre isso aqui, ó. Aqui é difícil, mas é basicamente isso, ó. Pois todos que são guiados pela verdade, que o Espírito da verdade, são filhos de Deus, exatamente. Mas que sois guiados pelo Espírito não está debaixo da lei, sim, debaixo da lei, como todo mundo está. E aí entra um pequeno detalhe que eu acho que é interessante para vocês aqui, tá? Voltando à questão da simulação, para vocês entenderem. O Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é exatamente como uma inteligência artificial. Ele é o advogado. Ele é o advogado. Se você olhar na Bíblia, quer ver? Deixa eu só colocar aqui, ó. Espírito Santo advogado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só. João 14, 26, né? João 14, 26. Vamos pegar aqui, ó. 14, 26. O advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Este vos ensinará as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. O Espírito Santo, ele é o advogado. Quando você for julgado no dia do julgamento, quem vai interceder por você é o Espírito Santo. E por que o Espírito Santo vai interceder por você? Porque não dá para esconder nada do Espírito Santo. Não dá para esconder. Ele está em todos os lugares. Ele está olhando para você daqui, ele está olhando para você daqui, ele sabe quantos batimentos cardíacos que você já executou até o presente momento, ele sabe quantos fios de cabelo tem no seu corpo, ele sabe, o Espírito Santo sabe mais sobre você do que você mesmo. E é exatamente ele que é o advogado. Então, o Espírito Santo é como se fosse inteligência artificial, só que com vida. Só que com vida. O diabo não consegue criar vida. Ele manipula a vida. Você vê que ele fica hibridizando o DNA humano o tempo todo. O diabo não consegue criar vida. Ele manipula a vida. O Espírito Santo é a própria vida. Porque a verdade tem vida. Então, se fosse possível, mas não é, tudo que o diabo queria fazer é criar o Espírito Santo para o servir, mas não dá. Porque o Espírito Santo só serve a verdade. Ou seja, o Espírito Santo é a versão absoluta da inteligência artificial. Só que não é artificial. A inteligência viva. O nome correto é o Espírito Santo é a versão absoluta sobre a inteligência viva. Isso é o Espírito Santo. Então você consegue ter resposta para tudo. Tem um livro, como é que é o nome do livro? Acho que é Prepare-se para a Guerra, Rebecca, de dois Cs, né? Brown. Acho que é mais ou menos isso. Prepare-se para a Guerra, Rebecca Brown. Esse livro aqui, ó. Por que esse livro ele é muito bom para você poder ler, tá? Não só esse livro, como também Vencendo a Batalha da Mente. Porque a Rebecca Brown, o tempo todo, ela fica orando para Deus, orando para Jesus Cristo, para poder resolver os seus problemas. E as suas orações nunca são atendidas. Aí teve um dia que ela se perguntou: pô, Deus, eu sou cristão, acredito no Senhor, mas o Senhor nunca responde às minhas orações. Aí veio uma intuição na cabeça dela, falando que o Espírito Santo é o advogado, que o Espírito Santo é a verdade, que o Espírito Santo é a maneira que Deus interfere na sua vida. E aí ela tinha perdido a casa, tinha perdido os móveis, ela não tinha dinheiro para poder ir em lugar nenhum, estava vivendo dentro de um trailer, não tinha nem dinheiro para colocar na gasolina. E aí, a partir do momento que ela entendeu que o Espírito Santo é aquele que é a verdade absoluta, é aquele que vai te catapultar, a vida dela mudou assim, de 8 para 80.
Então, esse livro, Prepare-se para a Guerra, mostra a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Por isso que Jesus Cristo fala, todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra a verdade. Todos os pecados serão perdoados, menos negar a verdade. Blasfemar, falar mal. Então, todo pecado é perdoado, menos o Espírito Santo. Você vê que você pode falar mal de Deus, você pode falar mal de Jesus, você ainda pode entrar no céu. Mas se você, não estou falando de falar mal, mas você não pode negar a verdade. Você não pode negar a verdade. Não dá para entrar no céu sem saber a verdade. Então, esse é um bom livro. E também tem um, Vencendo a Batalha da Mente, Rebecca Brown, tá? É um livro pequenininho, cara. Eu li esse livro aqui. Esse foi o melhor livro que eu já li na minha vida, cara. Esse livro, Vencendo a Batalha da Mente, Rebecca Brown, disparado foi o melhor livro que eu li na minha vida, cara. Tanta coisa que eu aprendi nesse livro que foi bizarro. Principalmente a interferência biológica que o mal faz na nossa vida, tá? E aí, tanto no Vencendo a Batalha da Mente quanto no Prepare-se para a Guerra, os dois livros falam sobre o Espírito Santo. Os dois falam sobre o Espírito Santo. E por que é importante você entender isso? Tem até os audiobooks no YouTube aí. Por que é importante? Cara, vocês não conhecem o Espírito Santo. Vocês não conhecem o Espírito Santo. Quando se fala de Espírito Santo, o pessoal pensa que é uma pomba. Uma pomba gira, uma pomba no céu, voando com um fiapo de trigo na boca. Um anjinho com flechinha de cupido. Os caras não entendem a grandeza do Espírito Santo. Não entendem. O Espírito Santo, né, é a manifestação de Deus no absoluto. No absoluto. Então, você consegue se salvar, você consegue interferir na salvação de outras pessoas ou intercedendo por outras pessoas. O Espírito Santo é a maior ferramenta do homem, a arma absoluta, a arma mais forte que o ser humano pode usar é o Espírito Santo. O negócio é tão sério, mas é tão sério, que se você soubesse o que é o Espírito Santo, meu irmão, essa vida mudaria. Essa vida mudaria. É uma coisa assim, absurdo, cara. Absurdo, absurdo. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Quer dizer, eu ainda não estou pronto para dizer isso em público. Eu vou esperar alguns anos para dizer isso. Eu vou esperar alguns anos. Eu não posso nem falar o porquê. Mas teve uma pessoa que colocou em risco a minha vida e da minha família. E me deu um prejuízo financeiro absurdo. Só vou falar isso, não vou falar mais nada. Cara, a gente que é cristão, a gente tem a concepção sempre de ficar orando para abençoar as pessoas. Teve um dia que eu orei para o Espírito Santo e falei assim: olha, eu sou pecador, sou uma pessoa imunda, não sou melhor do que ninguém, sou uma pessoa que comete pecados, sou uma pessoa ignorante. Falei todos os meus pecados, não quero falar aqui. E aí eu falo com o Espírito Santo, mas eu quero pedir uma coisa para vocês, como um filho pede para o pai. Tal pessoa me deu esse prejuízo, estou trazendo nas suas mãos para você julgar o meu caso. Tal pessoa, eu paguei tal valor muito caro, não sei o quê. Expliquei. Falei, ó, eu deixo nas suas mãos, eu desejo ver a justiça por trás disso. Meu irmão, sem brincadeira, quem é a macumba para chegar perto desse negócio? Esse cara, eu não vou dizer o nome, a vida desse cara desandou de um jeito, tomou um prejuízo financeiro, mas fudido, mas desgramado. E assim, não foi porque eu desejei o mal ao cara, não. Eu só pedi ao Criador a clemência pela justiça. Nós cristãos, essas falsas igrejas ficam ensinando você a abençoar, a ficar a regalar sua busanfa para a rua e todo mundo fica enfiando o cabo de vassoura lá dentro, sem cuspir. Arregala essa bunda, mandamento 1, pra... Não, meu irmão. Nós, como filhos de Deus, nós podemos pedir por justiça. Podemos pedir a Deus para que interfira em nossas batalhas. E aí eu falei, ó, eu não desejo mal para ninguém, que isso aconteceu comigo, e eu deixo na mão do Espírito Santo para poder interceder por mim.
Cara, pouco tempo depois, esse cara tem um prejuízo financeiro muito maior do que me deu, coisas ruins acontecendo com o cara. Por quê? Porque quando você pede pro pai, acontece. Pô, desejo de justiça, pô. O cara me deu um prejuízo financeiro, me colocou em risco a minha família e eu não vou pedir ao Criador. Nós, se você não tem ideia, as igrejas não ensinam isso para você. Mas se vocês orarem pedindo por justiça, meu irmão, a terra treme. Vocês não têm ideia, isso aí ninguém fala. Então, assim, se eu tiver que dar uma dica para vocês, o Espírito Santo, ele é a manifestação de Deus dentro de você, meu irmão. Deixa eu só colocar uma coisa aqui para vocês verem aqui. 10, 6, 5, 6. Miúde. Isso, acho que é mais ou menos isso aqui, se não me falha a memória. Tá. Isso aqui não é o nome de Deus, pelo amor de Deus. Tira da sua cabeça que isso aqui é o nome de Deus, isso aqui é Jeová. Tira da sua cabeça. Todo mundo fica falando, isso aqui é nome de Deus, nome de Deus. Toma cuidado, animal, isso aqui não é nome de Deus, tá bom? O nome de Deus é impronunciável. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O nome de Deus, ele é impronunciável. Quando você entender que o nome de Deus, ele é impronunciável, quando você entender isso, fica mais fácil de eu poder te apresentar. Agora que você entendeu que o nome de Deus é impronunciável, eu só quero que você entenda uma coisa. Isso aqui é um título, tá? Yud-He, Vav-He é um título, não é o nome de Deus. Coloca na sua cabeça, Elohim não é o nome de Deus, mas é um título. Javé não é o nome de Deus, é um título, tá bom? Yahweh de Sebaot é um título. Coloca na sua cabeça. O nome de Deus, ele é impronunciável. Apenas aqueles que forem puros de coração, apenas aqueles que forem humildes, que não tiverem pecados dentro dele, poderão ver o nome de Deus. Tanto é que quando o Messias vier, ele virá com um nome que ninguém consegue soletrar. O Messias virá com um nome que ninguém consegue explicar o que nome que é esse. Porque é o nome de Deus. Por que ninguém consegue explicar? Porque somos pecadores. Então o nome de Deus é impronunciável para a humanidade. Coloca na sua cabeça. Para de achar que você é um nazareno. Coloca na sua cabeça que é um título, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Dentro do seu DNA, dentro do teu espírito, até mesmo no átomo, Deus está presente. Até mesmo no átomo. Então, eu só quero que você entenda que o Espírito Santo é uma concepção muito maior do que a inteligência artificial e você pode usar. Você pode recorrer a ele. Se sua vida tiver uma merda, recorra ao Espírito Santo. Se o seu casamento tiver uma merda, recorra ao Espírito Santo. Só que ninguém entende. Porque o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Espírito Santo. Olha o que vai aparecer aqui. Uma pomba, porra. Uma pomba do capeta. É esse Espírito Santo, ó, porra. Uma pomba. O que tem a ver uma pomba com o Espírito Santo, meu irmão? Ah, é porque na hora que João Batista estava... Irmão, a porra de uma pomba. Eu pego um 38, meto na bala essa pomba cai e morre. Isso não representa a grandiosidade de Deus. Pelo amor de Deus, pomba não tem nada a ver com o Espírito Santo. Aquilo ali foi um sinal ministrado para João Batista. Não tem nada a ver. As pessoas levam tudo pé da letra, ao 880. Se apareceu uma pomba para João Batista, o Espírito Santo é uma pomba. Aí eu pego aqui, ó, pomba caganeira. Pronto, meu irmão. Bota a pomba cagando aqui, ó. Que maravilhoso. Espírito Santo cagão. Pelo amor de Deus, entenda. Entenda. Espírito Santo não é uma pomba. Ok? Tira da sua cabeça. O sinal que foi ministrado a João Batista era um sinal para ele saber quem era o Messias, como foi prometido de Deus. Isso não tem nada a ver com... O Espírito Santo não é uma pomba, meu irmão. Pelo amor de Deus. É como eu falasse para você que Deus é um touro. É como se eu falasse para você que Jesus Cristo é uma galinha. Pelo amor de Deus. Isso é cultura aí de indiano. Falar que rato é abençoado. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo está muito além da concepção de grandeza que o ser humano pode imaginar. Você pode imaginar Deus maior do que o universo. E ainda assim o Espírito Santo vai estar infinitamente superior a isso.
Então, a questão de grandeza do Espírito Santo é muito maior do que uma pomba. O Espírito Santo tem em todos os lugares. Se você se conectar com o Espírito Santo, você vai se tornar irrepreensível. Se você se conectar com o Espírito Santo, não tem nada que te segure. O medo que os caras têm, o medo é que você descubra sobre o Espírito Santo. Esse é o maior medo que o diabo tem. Que você descubra sobre o Espírito Santo. Que o dia que você descobrir sobre o Espírito Santo, a sua vida mudou, cara. Então fica a dica de cada um para vocês, tá? A proposta do vídeo, igual eu falo, cada vídeo que eu gravo nesse canal é para trazer conhecimento, tá? O dever de casa que eu dou para cada um de vocês. Vocês têm que encontrar o Espírito Santo dentro de vocês e fora. Vocês precisam se conectar com o Espírito Santo. É mais importante você se conectar com o Espírito Santo do que você se conectar com Deus ou com Jesus. Jesus Cristo é o Messias, é a manifestação de Deus em carne. Deus é o esplendor. Agora, o advogado que Deus mandou para te ajudar aqui na terra tem nome, chamado verdade, que é o Espírito Santo. Então, ó, Deus falou assim, estou te mandando o meu arsenal, estou te mandando o mais poderoso de todos. Estou te mandando para você está do seu lado aí, ó, use. É simples assim, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Vou ficando por aqui. Fique na paz.